Bom dia! Essa TPC foi construída com a participação dos nossos professores, apresentando suas práticas exitosas. Sabemos que o momento é desafiador. No entanto, foi possível notar o empenho em inovar as práticas pedagógicas. Esperamos que essas ações realizadas possam ser fontes de inspiração para novas práticas nas escolas, pois aprender tornou-se mais um desafio em meio à luta contra o coronavírus. A todos os educadores e educadoras que abraçaram a profissão e nela se realizaram pelo prazer de educar. É gratificante identificar educadores motivados que buscam alternativas para a solução dos problemas, incentivando o envolvimento dos alunos, protagonistas do fazer pedagógico em tempo remoto. Agradecemos a participação de todos. Em ciências, a apresentação será proferida pelas professoras Kellen e Liege, da Escola Estadual Maria de Lourdes, com o tema Ciências no Nosso Cotidiano. Muito obrigada pela presença. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kellen, eu sou a professora de Ciências da Escola Professora Maria de Lourdes Murad de Camargo. E hoje eu fui convidada, juntamente com a minha amiga e colega de trabalho Liege, para fazer um breve relato de como foi a nossa Feira de Ciências deste ano. Bom, todo ano a gente realiza a Feira de Ciências na nossa escola, isso já virou uma tradição. E ela é sempre temática. Esse ano nós escolhemos como tema Ciências no Nosso Cotidiano. Mesmo nesse momento de distanciamento social e a educação passando, por essa dificuldade de ensino remoto, nós achamos que seria muito importante para os nossos alunos a Feira de Ciências, até mesmo para desenvolver o conhecimento científico de cada um. É claro que a gente teve também uma preocupação muito grande de como seriam as condições para esse aluno realizar práticas e experimentos em casa. Por quê? Porque a gente não sabia se o aluno iria conseguir realizar alguma prática, né? Até mesmo pelas condições emocionais e financeiras de cada um. Mas por que a gente tem um amor tão grande em realizar sempre feiras de ciências? Que a gente acredita que a gente acaba engajando o aluno, né? Nessa era que a gente fala tanto de protagonismo jovem, né? A feira de ciências estimula isso. O aluno, ele acaba saindo daquele campo de teoria da sala de aula e nas práticas desenvolvendo seu conhecimento de uma forma muito natural, né? E ele acaba também, né, sendo estimulado a fazer pesquisa, a investigar, e aí ele vai adquirindo, né, cada vez mais o conhecimento científico. Todas as práticas dos nossos alunos estão relacionadas ao conteúdo que a gente trabalhou. Lógico que foi um pouco do conteúdo ainda presencial e um pouco do conteúdo já realizado no ensino remoto. Nós fizemos vídeos, porque iria ficar um vídeo só muito grande, então nós separamos esses vídeos, todos respeitando o eixo temático da nossa disciplina. Mas eu vou deixar para minha amiga Liege terminar e falar mais um pouquinho sobre a nossa feira, como foi a nossa feira esse ano. Mas desde já eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Oi, pessoal, eu sou a professora Liege, da disciplina de Ciências da Escola Maria de Lourdes Murad de Camargo e também da disciplina de Biologia da Escola Alberto Andaló, e vou dar continuidade na fala da professora Kellen, que desenvolveu comigo a atividade Ciências no Nosso Cotidiano. Bom, pessoal, primeiramente, eu e a professora Kellen, nós conversamos através de chamadas de vídeo, de WhatsApps, e decidimos que nós iríamos distribuir esses trabalhos, né, as propostas desses trabalhos, baseados nas 3 unidades temáticas que nós temos no currículo de Ciências da Natureza, para que esses trabalhos não se tornassem tão repetitivos e nós tivéssemos uma quantidade maior, né, uma diversidade maior de experiências. Essas propostas foram enviadas através dos grupos de WhatsApp
Porém, nós tivemos algumas modificações, porque os alunos também vieram com novas ideias e essas novas ideias também foram adequadas e respeitadas. Bom, ao todo, nós tivemos 42 trabalhos e a nossa ideia inicial era montar um vídeo único para divulgação nos grupos e nas redes sociais. Mas como esse vídeo ficaria muito extenso, nós fragmentamos eles em 6 vídeos, né, baseados nas unidades temáticas. E um deles que nós vamos apresentar hoje para vocês, nós tivemos uma gentil proposta da aluna Isabela, da nossa escola do 8º ano A, que ela quis participar da edição e nós ficamos muito contentes. Então, dos 6 vídeos, nós vamos divulgar 2 para vocês. E um deles foi a aluna Isabela, né, que a gente tem que valorizar também, né, um outro tipo, uma outra surpresa que nós tivemos aí na realização desse trabalho, né. Bom, outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês, né, é a participação da gestão da nossa escola e também da secretaria da nossa escola, dos agentes de organização, porque nós tivemos a ideia também de fazer um certificado de participação, e isso a escola fez, está distribuindo para nós na secretaria, e também nós tivemos a premiação dos 20 melhores trabalhos com uma lembrança que nós elaboramos e que gentilmente a secretaria da escola vem entregando e desenvolvendo. Então, fiquem aí com os vídeos, espero que vocês gostem do nosso trabalho e os demais vídeos serão disponibilizados no grupo das Ciências da Natureza. Obrigada! Primeiro de tudo, a água e o óleo não se misturam de jeito nenhum. O óleo é mais leve que a água, por isso que fica na parte superior. A água que é mais pesada fica embaixo. Na hora que joga a pastilha nesse ácido, a pastilha vai lá embaixo e gera gás carbônico. Aquele gás carbônico vai subir porque ele é muito mais leve do que a água e muito mais leve do que o óleo. Só que ele fica meio misturado na água e leva um pouco de água junto e é por isso que ele solta.
A água e óleo não se misturam devido à sua polaridade. A água é polar e o óleo apolar. Eles possuem densidades diferentes. A água, por ser mais densa, fica no fundo. O comprimido efervescente vai para o fundo e o bicarbonato de sódio presente nele reage com a água, formando gás carbônico. Como o gás é menos denso, ele sobe e leva um pouco da água. Ele é liberado na superfície do óleo e a água volta para o fundo porque é mais densa.
Bom dia, é com muita alegria que eu recebo hoje aqui na nossa TPC o professor Giovanni Augusto, da Escola Francisco Purita, que vai compartilhar conosco uma prática exitosa no momento de pandemia. Um abraço, fiquem agora com o professor Giovanni. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Augusto, tá? Sou professor de matemática dos 6º anos da Escola Francisco Purita, lá de Piguá. E a boa prática docente que eu gostaria de estar compartilhando hoje com vocês são 2 jogos, tá? Que eu fiz uma variação aí para a disciplina de matemática. Então, o primeiro jogo é um jogo muito conhecido, é o jogo do passa ou repassa. E o segundo jogo é o jogo das 3 pistas, tá? Onde eu coloquei no slide 3 pistas, sendo disponibilizada uma de cada vez para as equipes, onde eu dividi em equipe A e equipe B. E assim, deu muito certo, tá? Pôde se concretizar de modo, né, formal o conteúdo que era esperado do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre. Então, serviu até como uma recuperação de conteúdos e habilidades essenciais que a gente vinha trabalhando, né, ao longo desse ano até o momento. Vamos lá, vamos dar uma conferida? Gente, boa tarde! Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar hoje então, tá? O nosso quiz matemático, onde nós vamos abordar 2 joguinhos aí, tá? O primeiro é o jogo do passa ou repassa, e o segundo é o jogo das 3 pistas, tá? Então, na equipe A está o Otávio, a Júlia, o Jonathan, o Raí e o Matheus. Na equipe B, Gustavo, Ezequiel, Heitor, Anderson. Entrou mais alguns aqui. A Beatriz, então, e a Yasmin, certo? Esse da equipe B. Então, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês já o nosso jogo, né? O conteúdo vai ser acordado desde o primeiro bimestre, beleza? Vocês vão ter em torno de 15 segundos para estar respondendo. Então, a equipe A vai começar, né? Como a gente já tinha discutido. A equipe A começa. E se não souber a resposta, passa para a equipe B. Se a equipe B não souber a resposta, repassa para a equipe A. Tranquilo? E a gente vai fazendo essa de modo alternado. Tudo bem? Então, vamos lá. Equipe A, representante que vai ser o porta-voz aí da equipe A é o Otávio. E o representante porta-voz da equipe B é o Gustavo, tá? Então, deixem seus microfones ligados aí. Os demais, eu vou desabilitar aqui, certo? Para não dar interferência na hora das respostas. Gustavo, tá ok? Tá. Certo. E Otávio também tá ok, certo? Certo. Vamos lá então, hein? Começando pela equipe A. Primeiro jogo é o jogo do passa ou repassa. O professor vai ler, você vai ter 15 segundos para estar respondendo. No número 13.498, qual logaritmo ocupa a ordem das unidades de milhar? Valendo. 15 segundos para responder. O 3, Otávio, 3. Eu sei. É o 3. Qual que é a resposta? 3. Eu ia falar isso agora, Matheus. 10 pontos para a equipe A, então, hein? Já começaram na frente com 10 pontos. Equipe A. Equipe A, como já acertou essa questão, continua no jogo, tá? Agora com o segundo exercício. Como decompomos o número 4.975? 4.970 mais 900, mais 70, mais 5. Mais 10 pontos para a equipe A. 4.000 mais 900 mais 70 mais 5. Correto.
Equipe A ainda esperando, tá? Eva convidou seus amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche e a dividiu em 4 pedaços iguais. Durante o intervalo, foram consumidos 3 pedaços da pizza. Qual fração representa os pedaços da pizza consumidos e qual fração representa a quantidade de pedaços não consumidos, respectivamente? Valendo. 3 quartos e 1 quarto. Posso falar? Já sabe a resposta? Sim. Qual que é a alternativa? 3 quartos e 1 quarto. 3 quartos e 1 quarto. A alternativa é 3 quartos E foram 1 quarto. consumidos e 1 quarto não foram consumidos, tá? Então, a equipe A continua na frente com 30 pontos. O Otávio tá dando aula. Então, A equipe A continua liderando, tá? Então, ela continua sendo a primeira a tentar, né, responder o exercício. Lucas levantou-se 1h30. Faz 1h30. Daqui 3h30, irá embarcar em um trem para a cidade de sua avó. Quanto tempo antes da partida do trem ele se levantou? 15 segundos. Valendo. 4 horas. Júlia. Peraí. Eu posso falar? Tempo esgotado. Alternativa. Pode falar. Eu acho que é a B, 4 horas e 30 minutos. A letra B? É. Errado. Alternativa correta. Vamos ver se... É a D, não é, professor? Professor, posso falar? A equipe B sabe, hein? A equipe B Posso sabe. falar? É o Ezequiel, professor. Pode falar. É da equipe B? É. 5 horas. 5 horas. Então, 10 pontos para a equipe B. Agora, a equipe B começa, né, respondendo as próximas questões. Já que a equipe A errou. Agora a gente vai começar o jogo das 3 pistas, tudo bem? O professor vai liberar uma pista de cada vez. Se a equipe não souber a partir da pista que foi liberada, vai falar passa. Se a outra souber, responde. E se não souber, repassa, tudo bem? Então vamos lá. Equipe B começando. Medida da abertura entre 2 segmentos de reta com origem em um mesmo vértice, valendo 10 pontos. O que é isso? Sabem? Equipe B? Responde ou passa? Passa. Passa. Equipe A, representado geralmente por letra maiúscula e com acento circunflexo. Responde ou repassa, valendo 9 pontos. Posso falar? Pode falar. Se for da equipe A. Ângulos. Ângulos. Então, 9 pontos para a equipe A. Ô, louco! Já, então, continua liderando. Tá? E a terceira pista era: são classificados de acordo com suas medidas. Ângulos. Equipe A, vamos lá. Primeira pista. Figura geométrica plana e fechada formada por segmentos de reta, valendo 10 pontos. Responde ou passa? Equipe A, responde ou passa? Calma aí, professor. Não sei não, professor. Passa. Passado. Equipe B, possui ângulos internos e externos. Vamos lá, equipe B. Respondem ou repassam? Tem votado? Repassa? Repassa. Repassa. E A, são classificados de acordo com os números de lados. Posso falar? Pode falar. Quadriláteros. Errado, certo? Então, ninguém
pontua nesse exercício. A resposta correta é polígono, certo? Próximo. Equipe B. Começando aí, hein? Sólido geométrico limitado por polígonos. Valendo 10 pontos. Respondem ou passam? Por polígono. Sólido geométrico limitado por polígonos. Poliedros? Poliedros. 10 pontos, então, para a equipe B. A segunda dica é possui faces, vértices e arestas. E a terceira, em alguns poliedros, vale a relação. V menos A mais F é igual a 2. Galerinha, vamos fazer, então, a contagem dos pontos, correto? Para ver quem venceu aí. Equipe A e equipe B. Quem que vocês acham que ganhou? Ah, acho que foi a equipe A, né? Com 20 pontos, a equipe B. Com 39 pontos, a equipe A. Certo? Então, a equipe A é a ganhadora do primeiro quiz aí de jogo de perguntas e respostas matemáticas. Tranquilo? Cadê o Heitor, mano? Mas eu mando. Erinha, vamos falar tchau então, hein? Até a próxima. tchau. Tchau. Bom dia! Estamos juntos novamente para mais uma TPC. Em Biologia, contaremos com a participação da professora Graziela, da Escola Estadual Padre Clemente Marton Segura, que vai apresentar seus relatos de experiências no ensino remoto. Bem-vinda, Graziela. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziela Montanhinho, sou professora de Ciências e Biologia da Rede Estadual Paulista desde 2017. Não faz tanto tempo assim. Eu não sou dessa diretoria de ensino ainda. Minha diretoria de ensino de efetivo exercício é a diretoria de São Carlos. Eu estou aqui pelo artigo 22. E esse ano trabalhando na Escola Padre Clemente, ali no distrito de Engenheiro Schmidt. Gosto bastante. Espero estar por aqui depois do processo de remoção. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas atividades online que eu achei que deram certo e que talvez valesse a pena compartilhar com os colegas. Quando a Cláudia conversou comigo sobre essa TPC de boas práticas, eu disse para ela, nossa, fiquei super contente com o convite. Participo com muito prazer, porém eu não sei se minhas práticas são tão boas assim para serem mostradas em uma TPC. Eu tenho práticas, mas eu não sei a qualidade delas. Então, desde já eu peço desculpas pela simplicidade da apresentação. Eu tenho certeza que o que eu vou falar é o que a maioria já faz. Mas vim aqui apresentar para vocês que às vezes eu tenho alguma abordagem diferente, né? E pode dar alguma ideia para algum colega. E aí depois no final eu disponibilizo o meu contato para a gente trocar umas figurinhas, para alguém entrar em contato, falar o que faz de diferenciado também, para a gente ir cada vez melhorando, né, a nossa prática docente. Então, fiquei com essa dúvida, né? Será que eu realmente tenho boas práticas? E além disso, pessoal, acho que uma situação que a gente tem em comum é a dificuldade de ensinar de forma não presencial e de engajar todos os estudantes. Nós sabemos que nós temos estudantes de vários tipos de realidades, nós temos a preocupação com a saúde física, com a saúde mental dos nossos estudantes, não somente com o aprendizado deles, eles estão preocupados com o aprendizado deles. Eu estou escutando de vários estudantes do terceiro ano do ensino médio professora, esse ano, né, não deu certo, a gente não aprendeu como deveria, e eu estou tentando acalmá-los. Calma, pessoal, o mundo inteiro está na mesma situação, calma, sempre pedindo calma. Mas está sendo ainda uma situação muito complicada, porém é uma situação incomum para todo mundo, né? Mas não deixa de ser uma preocupação.
No início foi muito difícil, a gente não sabia que direção tomar, aquelas formações pela IFAP, várias plataformas digitais maravilhosas, disponíveis, gratuitas, abertas para a gente poder utilizar e abusar até dos recursos, porém era tanta coisa que a gente não sabia nem para que lado ir, né? Nem o que utilizar, e até ensinar esses estudantes também a utilizarem ia levar um tempo. Eu tive dificuldade, imagina eles. E aí também a gente começou a perceber que eles são muito bons em WhatsApp, Facebook, Instagram, mas na hora de fazer atividade, na hora de fazer uma pesquisa, muitos nem tinham pacote de dados para isso. O pacote de dados tem redes de internet que limita para WhatsApp, Instagram, Facebook, não tem assim aberto, né, para rede. Então, nós caímos em algumas limitações. Então, nós tivemos que começar a pensar em recursos que já tínhamos disponíveis, que os estudantes conseguiam utilizar também, e trabalhar com o que a gente tinha, né? Infelizmente, a gente tem ainda várias ferramentas super bacanas que eu gostaria muito de utilizar, mas eu acabo sempre barrando no acesso mesmo dos estudantes. E acho que essa é a realidade de muitos de nós aqui. Então, a gestão ali do Padre Clemente, assim como os outros professores, nós fomos orientados a trabalhar de acordo com o que a gente já tinha. Na verdade, a gente já tem várias ferramentas e eu, particularmente, não sabia utilizar muitas dessas ferramentas. Aprendi agora no período de aulas não presenciais. E assim, pessoal, não gosto muito de falar aula à distância, né? Na impressão que a gente está distante. Pelo contrário, a gente fica tentando contato toda hora, a gente fica cutucando esses alunos de várias formas. Então, acho que o termo aula, ensino à distância, ele não é adequado para nós, por todo o esforço que a gente vem fazendo em todos os âmbitos, professores, os gestores, a diretoria de ensino, talvez atividades não presenciais, acho que se enquadra um pouquinho melhor. O que nós começamos a utilizar? Os alunos do terceiro ano do ensino médio noturno, eles pediram para criar grupos específicos das disciplinas. Nós tínhamos o oficial, todos os professores colocavam as atividades ali, e eles começaram a ficar perdidos, eles não conseguiam se organizar. Aí eu fiz uma agenda com eles, mostrei a agendinha, como que eles achavam, né, uma sugestão de organização, mas poucos fizeram. Então, nós criamos grupos específicos das disciplinas. Criei o grupo de biologia com eles e acabou dando certo. Então, dúvidas sobre nota, sobre falta, sobre atividade, eles perguntam no grupo e até mesmo no particular. E nesses grupos, eu não deixei ele fechado para a fala dos estudantes, eu deixei aberto para eles poderem falar também. Então, acabou dando certo, eles respeitam a regra do grupo, né? Eu pedi para não ficar mandando figurinha, emoji, bom dia, boa tarde, nada disso. E eles respeitam certinho, deu certo essa prática de criar um grupo só para disciplina. E aí essa aula, né, do CMSP começou a me incomodar um pouco, não pela qualidade, pelo contrário, porque ela é riquíssima. Bastante conteúdo, é um resumo muito bacana. Porém, os professores do Centro de Mídias, eles estão ministrando aulas para o estado inteiro. Quem conhece a realidade do nosso estudante é a gente mesmo, né? Cada professor sabe como que é a sua sala. Às vezes você tem ali o terceiro A, que é completamente diferente do terceiro B, porta com porta, lado a lado. E aí, pensando nessa necessidade, eu comecei a pensar, meu Deus, meus alunos trabalham o dia inteiro, esse monte de conteúdo, né? Eu não estou em contato com eles, isso começou a me incomodar muito. Então, eu comecei a conversar com eles pelo WhatsApp, pessoal, a gente precisa começar a ter aula ao vivo, né? Aula comigo, para a gente direcionar mais as habilidades que vocês realmente precisam sair do ensino médio sabendo. E aí eu sugeri para eles vários aplicativos. Sugeri a formação de salas, criação de salas no WhatsApp, sugeri o Teams, que na verdade o Teams, que é o aplicativo de reunião e aula online da Microsoft, ele tem muitos recursos, só que ele é pesado para instalar. E a maioria dos alunos, eles não usam o e-mail institucional, não sabem a senha, enfim, até, né, ativar esses e-mails institucionais ia levar um tempo. Então, eu pedi para eles instalarem o aplicativo Meet. O Meet é pesado. O Meet é bem mais leve que o Teams. Mas ele está também disponível no e-mail institucional, mas pelo Meet, a gente consegue disponibilizar de uma forma que todo mundo consiga entrar na aula, né?
sem grandes problemas. O Teams também, só que aí o Teams a pessoa acaba entrando como convidado, tem algumas limitações de acesso. Então, preferi o Meet pelo peso, né, que é bem menor, não pega tanto espaço do celular deles, e também pela praticidade, ele é mais simples. E acabou dando certo. E isso está disponível no nosso e-mail da Google. Então, nessas aulas, eu combinei com eles uma aula ao vivo semanal. Quem fica presente na aula, quem participa da aula, já tem a presença computada da semana, e quem não participa, a presença é computada pelas atividades depois, sem problema nenhum. Nessas aulas eu utilizo os slides, preparo uma apresentação anteriormente, senti a necessidade de rabiscar, de fazer os meus rascunhos, então providenciei uma mesa digitalizadora usada mesmo, comprei uma que já estava usada, e achei melhor assim. E aí, como eu estou utilizando o e-mail institucional, a gente tem a opção de gravar, né, a reunião. E essa gravação, o link da gravação, eu disponibilizo para todos os estudantes depois no grupo deles de biologia do WhatsApp. Então, todos têm acesso. E esse link da gravação, eu coloco ele de uma forma que é para todo mundo conseguir acessar, não somente quem está logado no e-mail institucional. E acabou até que dando certo, né? Na verdade, a gravação, eu acho que poucos acabam assistindo depois. Os que participam na aula ao vivo até que participam mais, mas os que ficam, né, de assistir a gravação, nem tanto. Mas eu disponibilizo mesmo assim. E aí, para as atividades mesmo, eu utilizo o aplicativo Forms, da Microsoft. Ele também é nosso e-mail institucional, só que no e-mail da Microsoft. Eu achei melhor utilizar o Forms, porque eu já estava familiarizada com ele. E a maioria dos colegas professores utiliza o Google, né, o formulário da Google. Eu utilizo o da Microsoft, mas acaba sendo a mesma ferramenta. É só abrir lá para que todo mundo consiga responder, que fica aberto para todos os alunos. E aí, pessoal, os resumos que eu elaboro para eles, eu elaboro resumos. Para cada conteúdo, eu elaboro um resumo diferente. Eu coloco no grupo do WhatsApp, em formatos de PDF, e para aqueles alunos que não têm o leitor de PDF, eu dou o print da tela e mando esses prints para os alunos também, né? Acho que vocês também fazem isso. Além disso, eu coloco esses resumos no meu drive particular, do e-mail institucional, crio um link compartilhável para esse resumo e coloco esse link no formulário também. Então, ele tem acesso ali no grupo do WhatsApp e ele também está ali nos formulários. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Opa, perdão, não é essa tela não. Peraí, acontece. Essa daqui, ó. Então, eu coloco aqui para eles, deixa eu mostrar aqui o modo de visualização, que eu acho que é melhor. Ó, essa aqui é a atividade avaliativa 2 do terceiro bimestre. Então, aqui, ó, eu coloco o link do resumo, tá? Fica bem tranquilo para eles responderem. E aí eu peço o nome, sempre a série, né? E já disponibilizo um formulário só para as duas salas. Fica bem fácil depois de separar quando a gente baixa o Excel desse documento. E outra coisa que dá para fazer também é colocar aqui uma pergunta obrigatória para eles responderem em relação ao contato deles, ou do responsável. Fiz isso uma vez e acabou dando certo. Então, eu acabei tendo contato deles por meio de uma pergunta obrigatória ali dos contatos. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica esse resuminho ali em forma de link. Então, nesse formulário que eu acabei de mostrar, o link era para o resumo aqui dos cordados. Acho que está um pouquinho pequeno. Deixa eu aumentar a tela. Né, que eu elaborei e mandei para eles. Bem simples. Então, fica o resuminho ali para eles conseguirem fazer a atividade.
E aí, pessoal, quando eu lanço o link dessas atividades avaliativas no grupo do WhatsApp, eu falo para eles, ó, pessoal, na nossa próxima aula ao vivo, pelo Meet, na quinta-feira, eu vou fazer a discussão dessas atividades. Então, espera para fazer, não faz agora, espera para fazer junto comigo. Então, eu abro aquela tela que eu acabei de mostrar para vocês, no modo de visualização, e vou discutindo questão por questão, atividade por atividade. Então, eles já perceberam que eles podem abrir uma janelinha ali do lado e ir respondendo junto comigo, eu não dou a resposta. Eu induzo eles até chegar na resposta. Assim, a gente pode trabalhar atividades, né, um pouquinho mais elaboradas, porque eu estou ali, estou fazendo junto com eles. Eles me perguntaram, professora, a gente pode abrir uma janela à parte e ir respondendo junto com a sua explicação? Claro que pode. Aliás, era isso que eu queria escutar, só não quis falar logo na primeira, né, eu quis deixar eles perceberem isso. Então, eles já perceberam que quando eu faço a discussão, é uma aula para ajudá-los e para usar o tempo, né, nossa aula, como se a gente estivesse na escola para fazer atividade que já era para a gente fazer mesmo. Porque muitos acabam não utilizando o horário do período da aula para fazer as atividades. É esse que está sendo o problema, é a organização deles também. Então, eu chamo eles para discussão da atividade e eles fazem ali junto comigo. Eu também impus limites de horário. O meu horário de trabalho ali no Padre Clemente é de quinta-feira no final da tarde e noite, e sexta-feira noite. Então, é nesse horário que eu vou fazer as aulas ao vivo, que eu vou conversar com eles, que eu vou falar sobre notas, é nesse horário. Eu já me disponibilizei também nos outros dias da semana, mas eu já falei para eles que eu tenho outro trabalho, eu demoro para responder. Então, eles mesmos já se habituaram a falar comigo nesses horários, porque eu estou disponível para eles, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, né? E na aula ao vivo também eles podem tirar as dúvidas, principalmente depois que a gente para a gravação, que eles ficam mais à vontade, aí eles tiram as dúvidas. E aí, gente, nós começamos a perceber vários alunos transferidos, egressos, ingressos, enfim. E comecei a sentir a necessidade de uma atividade diferenciada para os alunos. Nós temos alunos ali que trabalham em farmácias, em mercados, como ajudantes em obras, enfim, que trabalham em vários setores. Mas, na verdade, a maioria acaba trabalhando, né? Alguns já trabalharam, outros começaram a trabalhar devido à situação de pandemia para ajudar na renda familiar de casa. Isso começou a me preocupar um pouco. Então, eu decidi fazer uma atividade diferenciada com o consentimento do coordenador pedagógico, como se fosse uma mini feira de profissões, né? Não vai ser grandiosa, mas primeiramente, eu vou chamar para conversar com os estudantes um profissional, um amigo meu, para dar dicas para eles sobre elaboração de currículo, entrevista de emprego, aquelas atitudes esperadas no ambiente de trabalho, seja esse ambiente de trabalho qualquer que seja, enfim, dar dicas para eles de como se portar mesmo, do que fazer, né, em relação ao trabalho deles. E aí vou chamar alguns profissionais para conversar com eles também sobre algumas profissões. E é isso, pessoal. Esse é o meu e-mail institucional. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, críticas, troca de figurinhas. Eu gosto muito de aprender com os meus colegas o que um faz diferente que eu poderia fazer também. E agradeço, só tenho a agradecer o espaço, a atenção e a diretoria de ensino. Bom dia! No relato da boa prática de física, contaremos com o apoio do professor Marcos Michel, da Escola Estadual Bento Abelaira Gomes. Muito obrigada pela cooperação. Olá, meu nome é Marcos Michel. Eu sou físico e biólogo, tenho mestrado e doutorado na área de biofísica molecular, fiz meu pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, lá de Ribeirão Preto, e hoje eu sou contratado como orientador educacional de uma rede privada de universidades que trabalham com ensino à distância, onde eu exerço a função de tutor mediador de disciplinas principalmente da área de física e biologia. Outra função que eu tenho, que eu exerço com muita paixão, é a de professor da rede estadual aqui de São Paulo, categoria O, da nossa diretoria de ensino aqui de Rio Preto.
Esse ano eu atuo como professor de ciência na escola Parque das Aroeiras 2 e como professor de física na escola Bento Abelaira. Eu queria dividir com vocês um pouquinho, compartilhar aqui algumas das minhas experiências e o resultado delas, principalmente nesses tempos de isolamento social com a pandemia. Eu espero que vocês gostem. Eu queria começar a nossa conversa mostrando um meme que mostra bem como que era e como que estão as indagações dos alunos. Não que ainda não existam alunos que indaguem isso, mas antigamente era mais comum esse tipo de indagação. Perguntas do tipo, mas por que eu tenho que aprender isso? Ou então, jamais eu vou usar isso na minha vida. Física não serve para nada. Eu não vou ser biólogo, eu não preciso aprender biologia. Hoje em dia, mudaram um pouquinho as indagações. Hoje em dia é comum a gente poder ouvir coisas do tipo, a Terra é plana, as vacinas são armas químicas, a Lua tem luz própria, a mudança climática é uma mentira, a Terra tem apenas 6.000 anos. Ou então, eu vi isso no YouTube, professor, não é isso que o senhor falou, não. Sempre tem alguma coisa nas redes sociais ou no YouTube para tentar desmentir a gente, para falar que o que a gente está falando é uma mentira. E correto é só o influenciador digital. Só o youtuber é que está falando a verdade. O que a gente fala não é verdade. E para lidar com esse tipo de situação que o meme descreve, com esse tipo de comportamento de alguns alunos, eu sempre tive uma postura de levar experimento para a sala de aula e tentar fazer com que o aluno entenda um pouquinho mais da metodologia científica, que ele respeite a ciência como um corpo de conhecimento e não coloque no mesmo patamar o conhecimento científico que ele coloca memes e fake news compartilhadas em redes sociais. Essa sempre foi a minha abordagem. Deixa eu mostrar um pouquinho das coisas que eu fazia. Aqui um experimento com lâmpadas LEDs que eu usei em uma aula minha sobre resistências em série e em paralelo. Aqui numa aula em 2018 de Biofísica da Visão, que eu usei um olho de um boi. É um experimento bastante clássico, bem conhecido. Se eu não me engano, a descrição completa dele está na Revista Brasileira de Ensino de Física. Esse aqui, mascote da minha aula, o macaco Nerso. Eu usava ele para ensinar inércia. Eu fazia acidentes com ele, usando o cinto de segurança e sem usar o cinto de segurança. E a outra foto, o pêndulo de Newton, que eu usava para falar de colisões. Essas aulas também foram no ano passado. Experimentos, o primeiro experimento, eu tinha um aluno que vivia falando que fez curso técnico e ele dizia que já tinha visto. Eu falei, pois não, então você vai trazer seu equipamento para me ajudar aqui. E ele trouxe a protoboard dele, né? E aí eu montei o experimento na protoboard. É um experimento de efeito fotoelétrico. Eu usava um sensor e o controle remoto como fonte de infravermelho. O sensor custou R$1 e as lâmpadas, a lâmpada LED e os fios já tinham usado no experimento de resistência. Então, realmente é muito barato. Na foto do meio, é um experimento para mostrar que a variação do campo magnético cria uma corrente elétrica, uma bobina, um ímã e o multímetro. E na última foto, o mesmo experimento do efeito fotoelétrico, só que sem a protoboard, numa outra sala que não tinha nenhum aluno com protoboard. Aqui, uma outra aula também, alunos amam o multímetro. Se levar o multímetro na sala de aula, as aulas de física ficam bem animadas. E aqui, outra aula também do experimento com efeito fotoelétrico. Eu sempre digo para os alunos, eles podem filmar, desde que eles, na hora de compartilhar, eles saibam explicar o que aconteceu. Não tem nenhum problema, desde que aprenda o conteúdo para conseguir explicar nas redes sociais o que aprendeu. E foi dessa maneira que eu usava as redes sociais, que eu dava minhas aulas. E aí eu me senti um pouco perdido quando chegou a pandemia. É claro que depois do que aconteceu, dessa pandemia, do isolamento social, fica difícil esse tipo de abordagem. Afinal de contas, a gente está com contato virtual com nossos alunos. E agora, durante a pandemia, foi um terreno vasto, farto de fake news. E proporcionou para mim o tema para uma aula. Foi quando eu me deparei com uma fake news, eu pensei, posso fazer uma aula sobre isso?
Foi com essa fake news que eu me deparei. Ela estava se disseminando, se popularizando entre os alunos, muita gente espalhando ela naquela época que começaram a se fazer medidas na entrada dos estabelecimentos comerciais. Eles mediam com o termômetro na testa e as pessoas falavam que causava doenças, câncer, tumor no cérebro, e espalharam com muita frequência esse boato. O que eu fiz então foi procurar um manual e ler as especificações técnicas do fabricante. E aí eu vi que ia ser um prato cheio para poder gravar uma videoaula para meus alunos. Pensei, eu posso falar do termômetro e aproveitar o tema para falar do espectro eletromagnético, que é um dos assuntos que a gente aborda no terceiro ano do ensino médio. E como o termômetro tem uma mira laser, seria possível inclusive falar do laser. Foi então que eu propus essa aula falando do espectro eletromagnético, usando como tema, como objeto da aula, as fake news do termômetro infravermelho. Aí eu falei do espectro eletromagnético, lembrando da radiação ionizante, que essa sim tem potencial para câncer. Falei da radiação ultravioleta, dos raios-x, dos raios gamas, e falei da radiação não ionizante, e especificamente falei do infravermelho, a frequência que opera o termômetro. Mostrei imagens de câmeras infravermelhas, e falei de outros exemplos, de outros equipamentos que fazem uso de radiação infravermelha e que não tem todo esse auê como teve por causa dos termômetros. Falei também do laser. Mostrei as classes de laser e quais as que oferecem risco. E mostrei os dados técnicos das especificações do fabricante, dos manuais dos termômetros. E pensando também em fake news, o que eu propus nesse semestre, junto com os outros professores de física lá da escola Bento Abelaira, foi uma atividade em que eles pudessem propor um debate, como se eles usando o livro didático, tentar debater com o terraplanista. Essa aqui é a atividade que a gente propôs lá. Os alunos do primeiro ano iriam tentar usar argumentos científicos para debater com um terraplanista. O feedback dessa aula foi bastante interessante. Muito embora nem todos os alunos da classe tenham assistido a aula, eu tive um retorno bastante positivo, inclusive com pais de alunos. Pais de alunos vieram me procurar e agradecer por ter esclarecido essa fake news e tirar dúvidas comigo. Esse mesmo tipo de feedback eu tive no ensino presencial também. No ano passado, em uma aula, eu expliquei que não era verdade que comidas feitas no micro-ondas causavam câncer. E, para minha surpresa, pais de alunos vieram me procurar, me agradecendo e falando que tinham de fato acreditado na fake news e falando obrigado por eu ter alertado os filhos e eles também ficaram sabendo disso. Enfim, fake news é um tema muito vasto, é muito abrangente e dá para a gente lidar com qualquer área do ensino de ciências, porque o que não faltam por aí é notícias mentirosas e teorias da conspiração. Separei alguns exemplos, inclusive um que eu já estou me engatilhando uma próxima aula, de como é possível usar fake news para falar de ensino de física, química, biologia. É bastante comum na internet você encontrar qualquer tipo de terapia ou tratamento que coloca a palavra quântico. O que eu achei interessante é que agora até coaching estão usando a palavra quântica. Esse texto aqui eu tirei de um site que tentava explicar o que era o coaching quântico. Ele fala que, por definição, coaching, de uma forma bem simples, é uma busca de tentar elevar a performance do indivíduo, resolvendo os problemas, e aí ele vai definir o que é quântico. Ele coloca que quântico é um termo que pertence a uma teoria que acredita que todos os seres humanos são formados por energia e estão conectados por meio dela. Bom, eu acho que ele não entendeu bem o que é quântica, porque ele quer tratar um corpo macroscópico como ser humano como se fosse uma partícula subatômica, E aí ele conclui: desta forma, o coaching quântico tem como objetivo o alinhamento energético. Bom, eu não sei o que ele quer dizer por energia e por alinhamento energético, mas definitivamente não é da física quântica. Isso aqui é um tema excelente para a gente trabalhar no terceiro ano do ensino médio. Pegar todas essas terapias e tratamentos e até coaching que se dizem quânticos
e pedir para os alunos fazer uma pesquisa mostrando por que não é quântico. Esse aqui foi tirado do site eFarsas, que é um site muito legal, um site de desmascarar fake news e teoria da conspiração. Em geral, ele faz uma pesquisa ampla e descobre normalmente até quem inventou, que história tem por trás dessa fake news, qual o contexto original das imagens que estão sendo usadas lá. Aqui uma fake news que a China mostrou em vídeo a nova capa quântica de invisibilidade. Na verdade, se tratava de um vídeo de humor feito com chroma key. E o site eFarsas mostra, e é muito interessante usar esse site como material para nossas aulas. Outro exemplo tirado do eFarsas. Motor que nos levará a Marte em 42 horas foi testado com sucesso. Aí ele explica toda a história por trás dessa fake news, também é bastante interessante. E aqui, essa fake news é bastante interessante de se usar em sala de aula, porque dá para usar não só os professores de física, como professores de biologia. E é tanta mentira sobre tanta coisa diferente que dá para abordar os temas mais variados. Dá para falar desde vacina, sistema imunológico, como dá para falar também, como a fake news diz que é um nanochip com 5G que tem na vacina, você pode falar de nanotecnologia, pode falar de métrica, né? Porque nano é 10 a menos 9 metros. Dá para falar, inclusive, sobre espectro eletromagnético, que frequência que opera o 5G. Essa é uma das fake news mais esdrúxulas que eu vi. E, por incrível que pareça, é triste, mas alguns alunos nossos têm compartilhado que vacinas contra a Covid podem inserir nanochip com 5G, capaz de causar doenças. É triste, mas isso tem acontecido. E é nosso papel tentar mudar essa realidade. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito o convite. Foi uma grande oportunidade estar aqui dividindo um pouquinho das minhas experiências com vocês. Eu fico muito feliz por isso e dizer que eu tô com muita saudade da escola, de todos, e espero em breve a gente quando tudo isso passar, ficar junto novamente. Muito obrigado. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Na Química teremos a presença das professoras Maiara, da Escola Padre Clemente Martão Segura, e Giuliana, da Escola Miraonce Chalela, que irão relatar suas experiências com aulas remotas. Muito obrigada pela disponibilidade em compartilhar conosco suas práticas exitosas. Lembrem-se, respondam o formulário de presença e enviem. Olá, bom dia a todos. Sou a professora Maiara de Química, trabalho na Escola Padre Clemente Martão Segura. É um prazer estar aqui nesse ATPC sobre boas práticas. Desde já agradeço o convite e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse período de atividades à distância. Para isso, eu vou apresentar alguns slides para auxiliar a nossa conversa. Logo lá no início, né, das atividades à distância, eu senti a necessidade de ter algo a mais, né, algo que completasse, né, complementasse mais as aulas, né, não somente só aquilo pelo WhatsApp ou pelo centro de mídias. E foi partindo dessa necessidade, dessa vontade, que eu comecei a buscar, né, algumas ferramentas que me auxiliassem, né? E a primeira ferramenta que eu comecei a utilizar foi o Google Meet. O Google Meet eu utilizo tanto para retomada de conteúdos, como também para esclarecimento de dúvidas, devolutivas das atividades, né, as correções, e também para ter a interação com os alunos, né, aquele bate-papo, aquele momento de motivar os alunos a continuar nessa jornada aí que nós estamos passando. E uma outra ferramenta que eu também estou utilizando é o Google Forms, né, que o Google Forms eu utilizo para preparar as atividades. E é uma ferramenta prática, né, muito rápida a correção das atividades, então tem me auxiliado bastante.
E entrelaçada a isso, eu utilizo o WhatsApp, né, para enviar essas atividades, enviar orientações, comunicados. Enfim, o WhatsApp é um meio também que eu mais consigo o retorno dos alunos. E também uma outra ferramenta que eu venho inserindo nas minhas aulas pelo Google Meet são a utilização, né, de alguns simuladores. Esses simuladores, eles me auxiliam, me apoiam, né, no desenvolvimento dos conteúdos e das habilidades. E eu vou apresentar aqui para vocês um dos simuladores que eu utilizei recentemente, que foi o simulador sobre balanceamento de equações químicas. Então, na página inicial do simulador, acredito que alguns, ou uma grande maioria, já utilizou ou conhece esse simulador do PET colorado. Então, na página inicial, eu tenho dois ícones, né? O primeiro ícone de introdução, onde possui algumas equações químicas, né? Que através da mudança dos coeficientes estequiométricos, junto com os alunos, vocês, né? Eu utilizei para uma parte mais teórica do conteúdo, explicar para eles, né? Complementar tudo aquilo que eu já havia falado. E um outro ícone também, que, né, aí com a mudança aí dos coeficientes, é possível balancear essa equação. E o outro ícone, né, que na página inicial tem, do simulador, é o jogo, né, que é muito legal por conta que, né, interessante, por conta que os alunos jogam, né, pode jogar e interagir, né, de uma forma mais lúdica e aprender o conteúdo utilizando o jogo. Aí eu vou expor para vocês um pouquinho de como foi o desenvolvimento dessa atividade. Então, essa atividade foi realizada com os alunos de primeira série, né, do ensino médio. O conteúdo trabalhado foi balanceamento das equações químicas, habilidade representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. Então, para desenvolver essa atividade, foram realizadas em 4 etapas, né, 4 aulas. A primeira aula foi realizada, né, utilizando o Google Meet, para uma abordagem mais teórica, né, a parte mais conceitual sobre o assunto. E numa segunda aula, eu apresentei esse simulador, expliquei as funcionalidades. Nesse momento, eu fiz junto com os alunos aquelas equações, né? Realizei o balanceamento daquelas equações que estão no ícone introdução. Então, deixei uma para eles fazerem. Enfim, no final da aula, eu orientei os alunos para que eles acessassem, navegassem no simulador, para aprimorar, né, aprimorar seus conhecimentos nesse assunto, nesse conteúdo que os alunos apresentam dificuldades. Uma terceira aula, né, foi aplicada, então, foi enviado para os alunos uma atividade avaliativa. Essa atividade foi preparada no Google Forms, e eles tiveram uma semana aí para desenvolver. Após, né, eles terem realizado essas atividades, eu corrigi, né, fiz a correção dessas atividades, e durante a correção dessas atividades, eu pude observar que os alunos que participaram, né, participam das aulas do Google Meet e acessaram o simulador, né, navegaram no simulador, conseguiram fazer a atividade. E aí, partindo dessa reflexão, eu pensei assim, eu queria um feedback dos alunos sobre as aulas, né, do Google Meet. E foi partindo aí dessa necessidade que eu preparei, né, um questionário, também pelo Google Forms, sem identificação, para que os alunos relatassem quais seriam as contribuições das aulas, né, realizadas pelo Google Meet na sua aprendizagem. E eu obtive alguns resultados, né, alguns relatos que eu também vou apresentar aqui para vocês.
Então, eu trouxe apenas alguns dos relatos, não é possível trazer todos, mas alguns, e eu vou deixar aqui alguns instantes para que vocês possam ler. Mas, de modo geral, todos os alunos, a maioria deles, colocaram que estavam contribuindo para a aprendizagem, pois era um momento de interação, de tirar dúvidas sobre o conteúdo, e alguns alunos, até né, nesse terceiro relato, descreveu que sem as aulas ele já teria desistido. Em um outro relato aqui, né, que o aluno ou a aluna comentou que era ótimo, né, ver os alunos, os colegas, pelo menos uma vez na semana. Então, assim, através da utilização dessas ferramentas, eu observei que eu causei um certo impacto, não somente na aprendizagem desses alunos, mas também um impacto motivacional para eles, né, para eles continuar participando das aulas, realizando as atividades. Então, assim, atingiu, né, as minhas expectativas, ou melhor, superou as minhas expectativas. E, assim, dificuldades eu enfrento, né, uma das dificuldades que eu enfrento até hoje é que nem todos os alunos participam da aula, né, mas também alguns problemas no início em relação ao domínio, né, da ferramenta, mas que partindo dessas dificuldades, a gente vai superando aos pouquinhos, né, e para finalizar aqui o meu relato, eu acredito que mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, é possível buscar novas estratégias, é possível buscar ajuda, né, buscar novas ferramentas, parcerias, né, eu busquei também ajuda com os colegas e acredito que isso é essencial nesse período, né, de atividades aí remotas, mas é um relato, né, de uma situação e que é possível, sim, nós sempre estar aí superando essas dificuldades, enfrentando, né, esse período aí de atividades à distância. Espero ter contribuído um pouquinho aí com o meu relato e agradeço, né, a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Meu nome é Juliana, eu sou professora de Química da DE de São José do Rio Preto e atuo na Escola de Período Integral Amira Once Chalela. Hoje, através do gentil convite da PCNP de Química Silmara, eu aceitei e resolvi mostrar um pouquinho de um trabalho que eu fiz com 2 primeiras séries do ensino médio. Então, lá no início da pandemia, a maior preocupação do professor era como vou trazer o aluno de volta para a escola, né? De forma que ele encontrasse um caminho aonde o aluno tivesse acesso a essa ferramenta, sabendo das dificuldades da parte tecnológica, né? Dos notebooks, dos celulares e do próprio acesso à conexão. Então, na verdade, uma coisa que aconteceu com todo mundo foi a escolha de um caminho para se trabalhar com o aluno. Então, muitas vezes, quando a gente encontra, né, uma boa prática, a gente se vê, né, ou vê o seu próprio trabalho, a gente consegue fazer adaptações e mesmo mudar o caminho para um caminho até mais fácil. Então, na verdade, hoje eu estou trazendo uma forma de mostrar um trabalho que foi feito. É um percurso que muitos devem utilizar, porque hoje, né, a gente já está um pouquinho melhor do que lá no início, mas a ideia é trocar essa boa prática. Então, na verdade, o primeiro ponto foi a escolha do material, onde eu optei utilizar pelo próprio guia de transição e a matriz processual para montagem dessas aulas e o uso do currículo paulista.
Então, na verdade, o tema escolhido já era um tema que era proposto não é situação de aprendizagem mais, mas proposto pelo guia de transição como a primeira aula de química do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Então, eu deveria escolher uma atividade a qual esse aluno ele pudesse ter acesso, né, primeiramente, a parte aí tecnológica, e que ele pudesse ficar em contato com as transformações químicas. Então, utilizando, né, da produção do etanol, foi feita então uma aula para mostrar para o aluno que o objetivo principal nesse momento, ou naquele momento, era que o aluno estivesse conectado com a escola através dessa nova linguagem de trabalho e podendo despertar a curiosidade científica. Tudo isso sempre atrelado ao currículo do Estado de São Paulo, né? E que o foco principal seria uma aula experimental confeccionada em casa, bem simples, com reagentes caseiros, né, materiais do dia a dia, e que a abordagem fosse investigativa para o aluno se tornar motivado. Então, o visual, né, a parte visual do experimento pudesse trazer o aluno em conexão com a ciência e o seu próprio meio de vida. Então, na verdade, é uma opção, né, para construir o conhecimento aí através de uma aula experimental. Então, as habilidades envolvidas foram as mesmas do CMSP, que já tinha feito a aula, né, onde através dos experimentos os alunos puderam enxergar as matérias-primas, né, o próprio processo da fermentação, onde as evidências de transformação química são muito fáceis de ver, né, a mudança de cor, o próprio desprendimento de gás e tudo mais. Então, todas essas habilidades que já, né, são propostas pelo guia de transição e estão também na matriz processual, foram utilizadas para trabalhar. Os conteúdos os mesmos também, né, as transformações químicas, como a cana-de-açúcar chega até o processo de transformação e se transforma no combustível etanol, mostrar essas evidências de transformação e que ele possa encontrar essas transformações tanto na natureza quanto no sistema produtivo através de transformações químicas do dia a dia. Então, o reconhecimento dos reagentes e produtos, né, a própria energia que está envolvida nessa transformação e a questão econômica do etanol como sendo parte da economia do Brasil. É uma aula que foi curta, na verdade os experimentos foram gravados em vídeos e foi feita em uma aula praticamente, os experimentos já foram gravados antes e eu utilizei como recursos aí então um slide confeccionado no PowerPoint e através de um aplicativo chamado de OBS Studio, um aplicativo que faz gravação de aula, o mesmo que os gamers usam para fazer aula de gamer, né, utilizam. Então, eu pude gravar o meu material. Então, eu deixei um tutorial para quem tiver interesse. Esse OBS Studio é um aplicativo fácil de baixar, ele é gratuito, na verdade, e também precisei de um canal do YouTube para que eu pudesse armazenar os meus vídeos e os alunos tivessem acesso rápido. Então, a metodologia foi simples, foi a confecção de um slide, onde nesse slide foram adicionadas situações problemas, né? Os links do canal do YouTube. Então, o experimento 1, vídeo 1 antes, experimento 2, vídeo 2, o depois, né? Para que o aluno possa fazer essa relação entre reagentes e produtos, o antes e o depois, mostrando passo a passo, como se fosse um relatório científico, das etapas desse procedimento. Então, os materiais utilizados, o próprio procedimento experimental com uso de tabelas, né? Os resultados de discussões com fotos, para que o aluno enxergue, veja a transformação, né? E que ele possa também tirar suas próprias conclusões, deixando perguntas-chave e referências bibliográficas de apoio para o aluno. Então, na verdade, esses slides, eles fizeram uma perspectiva do processo de
fabricação do etanol, né? Eu deixo sempre umas dicas dessa aula nos slides para que o aluno possa fazer uma correlação com o caderno do aluno, com o seu próprio caderno, fazendo anotações, uma forma dele aprender a dominar esse material até sozinho. Então, todas as etapas de produção do etanol, né, a fabricação do caldo e do melaço, o próprio mosto, até chegar na fermentação, né, alcoólica, aí, onde se dá um processo de transformação química. É um processo muito antigo, né, onde os próprios povos egípcios já utilizavam para a fabricação de pães, e que o aluno consiga entender essa transformação, né, no dia a dia. Então, as dornas, por exemplo, que são estruturas que a indústria utiliza para fazer a destilação, a fermentação aí, né? São processos industriais em grande escala. Então, ele reconhece esses processos no seu dia a dia através da fabricação da cerveja, né? Da própria fermentação do pão. Ele consiga reconhecer a diferença entre fermentação alcoólica, aquela que produz o vinho, a cerveja, o pão, e a fermentação lática, que é aquela que vai produzir, né, o iogurte e o queijo. Então, todas as etapas são importantes para o controle da transformação da matéria-prima em produto, como o caso da cana-de-açúcar que vira combustível, e a questão também da qualidade desse produto obtido. Então, é importante que o aluno esteja sempre preso a situações problemas durante, né, todo esse percurso, onde a própria experimentação, aí o vídeo que foi proposto para o aluno assistir da fermentação, traz então informações também para o aluno trabalhar as suas estratégias tecnológicas, né? Copiar e colar na barra do navegador. Então, são processos que o aluno vai começar a aprender, começou a aprender. Então, todos os passos aí da confecção desse experimento até o final, onde nos resultados de discussões ele visualmente consegue ver todas as evidências aí que apareceram durante a transformação. Então, o uso de uma linguagem própria da química, né, o uso das equações químicas para mostrar os fenômenos, deixando sempre, né, o aluno num caráter investigativo, com perguntas que façam com que ele chegue ao seu próprio entendimento. Então, aí o segundo experimento, né, também traz uma sequência parecida com o do primeiro, né, materiais utilizados, procedimento experimental, todo o processo aí, todas as etapas para sim chegar ao entendimento do vídeo. Então, nos resultados de discussões, é bom deixar bem claras as fotos, as imagens, para que o aluno se prenda a esse visual e consiga enxergar, então, as transformações, as equações químicas, né, e o finalzinho para que ele consiga fazer uma volta a tudo que foi feito no início da aula e consiga terminar com o entendimento próprio. Então, na verdade, eu deixo sempre um recadinho que vai vir uma avaliação dessa atividade, né, que, na verdade, foi composta junto com o Google Forms. O formulário Google foi utilizado como forma de avaliação, onde eu deixo um roteirozinho para eles poderem, né, fazer o seu próprio estudo sozinho, olhar o slide, o caderno do aluno junto, e por trás dos bastidores, né, o professor consiga monitorar as respostas desse aluno para saber se ele está realmente conseguindo entender e, através do slide, também deixar dicas de aula, links, vídeos e materiais de apoio para que, se o aluno quiser continuar os estudos ou aprofundar nesse tema, ele tenha condições. Então, na verdade, esse percurso foi o percurso que eu escolhi e agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho para vocês, e a Silmara também, que falou que os meus slides estavam bonitos. Obrigada, gente. Então, é isso que eu queria mostrar hoje.